Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 6. Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1 e o versículo é o de número 6. Enquanto os irmãos estão folheando a Bíblia para localizar o texto citado, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua casa, na sua presença, para juntos celebrarmos, adorarmos e bendizermos o seu nome. Minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Clementino, por mais uma vez nos honrar, facultando-nos assim a oportunidade. Louvar a Deus também pela vida do pastor Adilson, que é o pastor aqui da sede, que também nos recebe muito bem. Então juntos vamos se alegrar na presença de Deus. Rever alguns irmãos ou rever a igreja do Senhor é uma alegria muito grande. Um período complicado, complexo como esse, sempre é bom revermos os irmãos e lembrarmos de que Deus está cuidando de cada um e estendendo as suas mãos sobre nós poderosamente. Os irmãos que já estão orando, continue orando pela obra do Senhor ali em Marialva. Jesus está nos ajudando de maneira graciosa. Os irmãos acharam o texto? Confirme dizendo amém. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, apenas este versículo nós vamos ler e também fazer a exposição do mesmo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu tenho plena certeza, tenho plena convicção de que todos que estão nesse ambiente já tiveram o prazer ou a alegria de ler esse versículo de Paulo aos crentes que estavam localizados na região de Filipe. É um dos versículos mais pedagógicos da epístola da prisão. Vale ressaltar e dizer aos irmãos que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu esta carta aos crentes de Filipe, em Roma, numa prisão domiciliar, isto é, uma prisão em casa, guardado por homens de alto calibre, chamado a guarda pretoriana. Todavia, apesar de Paulo estar preso, confinado, isolado da sociedade, duas coisas me chamam a atenção que parece demais com o contexto atual que nós estamos vivendo. Primeiro, Paulo estava isolado por causa da prisão, mas ele estava próximo do Senhor Jesus. Segundo, Paulo estava preso, mas mesmo assim, a alegria era brotada do seu coração e da sua alma, a ponto do próprio apóstolo expressar, no capítulo 4, versículo 4, dizendo: alegrai-vos no Senhor, ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas também existe outra característica que chamou muito a minha atenção quando eu estava lendo, estudando esse texto esses dias. Foi exatamente, ou era exatamente, a expressão de convicção que o apóstolo Paulo tinha, mesmo estando confinado, mesmo estando isolado, mesmo estando preso. Ele declara, preste bem atenção, porque a versão que eu li com vocês e que também foi reproduzida no telão, ela é a ARC, Almeida Revista Corrigida, e ela diz assim, tendo por certo
isto mesmo. Muito bem, está lá. Tendo por certo isto mesmo. Essa versão é a ARC, Almeida, Revista Corrigida. Mas há outras versões, pastor Adilson e a igreja, que podem aclarar ou esclarecer ainda mais a nossa compreensão. Por exemplo, a King James, ela vai dizer assim, ó, estou plenamente convicto. Estou plenamente convicto. A versão mensagem, ela vai dizer exatamente assim, ó, estou certo. Estou certo. A Ara vai dizer tendo por certo. Outra versão, que ela é conhecida como NBV, que é a nova Bíblia nova, ela diz, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E uma versão chamada Nova RI, que é a nova versão, Restauração Israelita, vai dizer, eu estou confiante. Então veja, juntando todas as expressões das versões, o que vai chamar a nossa atenção é exatamente a expressão de fé, de convicção, que o apóstolo Paulo destaca, mesmo estando em uma situação controversa, totalmente diferente, totalmente oposta ao que ele queria estar vivendo. Mas a versão que mais chama a minha atenção é a King James, pois ele diz assim, ó, estou plenamente convicto. Eu não vou demorar devido ao horário, não quero romper a hora. Estou plenamente convicto. Então veja, Paulo está preso, sim ou não, meus irmãos? Paulo está preso, mas o sentimento, a garantia, a seguridade de convicção não estava presa nele. Eu acho interessante, porque essas duas expressões, elas são interessantíssimas. Paulo diz, eu estou plenamente convicto. Dobra atenção, eu estou plenamente convicto. A expressão plenamente, ela deriva de duas expressões, pleno e mente. Pleno é completo, mente é interior. Então o que Paulo está dizendo é, eu estou completamente interno convicto. A expressão convicto do latim deriva de duas expressões, convinis, onis. Convinis é convencer, onis é ação. O que é convicção? É ação de convencer. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ó? Eu estou convencido na minha mente de que aquele que começou a trabalhar, ele vai concluir até o dia de Jesus Cristo. Então perceba que Paulo aqui, ele está nos motivando, nos orientando, nos chamando para acreditarmos no trabalhar de Deus, por meio da convicção. Então veja, uma igreja que está convicta, um crente que está convicto, um pastor que está convicto, um membro que está convicto, ele tem uma proximidade maior com Deus. Eu sempre costumo dizer, pastor Aldilson, eu disse domingo no nosso culto, nós tivemos 2 cultos por causa da situação que estamos vivendo, e eu disse aos irmãos, existem 2 tipos de pessoas em nosso meio, aquelas que estão desconectadas de Deus, e aquelas que estão conectadas em Deus. Vou repetir, aquelas que estão desconectadas de Deus, e aquelas que estão conectadas em Deus. Quem está desconectado em Deus, não consegue ter convicção, não consegue crer em dias melhores, não consegue avançar. Agora, quem está conectado em Deus, Tiago capítulo 4, versículo 8 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Preste bem atenção, quem está desconectado com Deus, a sua convicção, ela é igual um anão espiritual, mas quem está conectado com Deus, a sua convicção é como um gigante espiritual na presença de Deus. Eu sei, queridos, que nós estamos vivendo dias terríveis, dias tétricos, dias que foram profetizados pelo nosso Senhor,
e Salvador Jesus. E sabe o que me pasma, gente? Sabe o que me deixa inquieto? É que está profetizado, está escrito. Mateus 24:6, Jesus disse: olha, ainda não é o fim, mas não vos assusteis. Tem uma pancada de gente que está assustada, literalmente, porque muitos estão desconectados de Deus. Mas há uma geração que ainda está conectada com o Senhor, e a sua convicção vai crescer. Crescer como pastor, crescer na fé, crescer na presença de Deus, crescer avançado. Então veja que a primeira coisa que Paulo destaca aqui é a sua convicção. Como é que está a sua convicção? Como é que está a nossa convicção? Quando Paulo disse eu estou plenamente convicto, ou estou plenamente certo, ele estava declarando que a sua fé, que a sua convicção estava intacta, estava, sabe, no mesmo nível na presença de Deus. Sabe o que me faz lembrar agora? Vocês conhecem, não é nada novo. Livro de Jó, capítulo 13, versículo 15. O texto vai dizer: ainda que ele me mate, olha que fé, nele eu esperarei, contudo defenderei os meus caminhos diante dele. Sabe o que é isso? Isto é convicção. Lembra de Jó ainda 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, isto é, convicção. Lembra do apóstolo Paulo na sua primeira epístola pastoral aos crentes, ao melhor a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 12, Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Já ouvi alguém dizer que a fé é um salto no escuro, isto é uma inverdade. A fé não é um salto no escuro, a fé é um salto no conhecimento da pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Portanto, Paulo chama a nossa atenção aqui para entendermos de que Ele está conosco. Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 31? Que diremos, pois, à vistas destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante que na transliteração para nós veio a condicionar o se, que não há uma afirmação, mas o grego é visto que Deus está conosco, visto que Deus é por nós. Querido, eu tenho uma palavra da Bíblia para o seu coração. Deus continua no controle de todas as coisas, continua no controle da igreja, continua no controle de todo o planeta Terra. Ele não perdeu o controle, nem tampouco vai perder o seu controle de trabalhar. Mas vamos lá, queridos, então Paulo expressa aqui a sua convicção, mas ele expressa a convicção em quem, por quê e para quê. Eu vou repetir, ele expressa a sua convicção em quem, por quê e para quê. Ele expressa a sua convicção em Deus. Olha o que ele diz: estou plenamente convicto de que aquele pessoa que começou a boa obra, a qualidade daquele que faz, ele vai concluir até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Prestemos atenção, queridos, que Paulo aqui nos ensina 3 lições. A sua convicção está pautada naquele que trabalha, pessoa. Segundo, a sua convicção está pautada na qualidade daquele que trabalha. E terceiro, a sua convicção está pautada naquele que começa e termina. Talvez eu não consiga terminar aquilo que eu comecei, mas o teu Deus é diferente. Tudo que ele começa, ele vai terminar. Mas vamos caminhar devagarinho aqui. Primeiro, a convicção de Paulo está na pessoa que trabalha. Quem é a pessoa que trabalha? É Deus. Escute, quem trabalha na minha vida não é o pastor da igreja, não é o nosso pastor presidente, homem de Deus, não é o pastor Adilson, homem de Deus, não são os conferencistas internacionais, nacionais, urbanos, de cidade, qualquer um, não são os cantores. Quem trabalha a nossa vida é o nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Eu sempre costumo dizer que Deus é o mestre de obra perfeito das nossas vidas. Ele é o engenheiro da construção do nosso caráter. Ele é o perito construtor da nossa vida espiritual. Saia daqui com essa convicção, com essa verdade. Quem trabalha na sua vida é Deus. Vou lhe provar. Olha como é que Deus trabalha. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 5, versículo 17. Jesus disse, pastor Claudemir Beltrão, o meu pai trabalha até agora. Aí ele disse, e eu também trabalho. Olha que lição extraordinária a gente aprende, irmão Érico. Olha que lição maestrina a gente aprende. Qual, pastor? O nosso Deus não é um Deus parado. O nosso Deus não é um Deus inerte. O nosso Deus não está paralisado. O nosso Deus não é emudecido. O nosso Deus não está paralisado. Ele está em atividade. Lembra do Salmo 121? O salmista disse que ele nem dorme e nem tosqueneja. Ele está trabalhando na sua vida. Glória a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 28. Vocês estão lembrados desse texto? Não sabes e nem ouvistes que o teu Deus, o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não cansa e nem se fadiga. Sabe o que é isso? Isso é o Deus que trabalha na minha vida e na sua vida. Portanto, Deus é aquele que trabalha. Você recebe essa palavra de Deus, não é do pastor, é de Deus. Você recebe? Deus está trabalhando no seu casamento, Deus está trabalhando na sua família, Deus está trabalhando nesta igreja. Deus não está brincando com a humanidade. Deus não está brincando com as igrejas evangélicas. Deus não está brincando com ninguém. Deus está se revelando. E escute isso de maneira explícita, para que todos nós entendamos a sua linguagem por meio desta crise, por meio desta pandemia. Mas Deus continua no controle de todas as coisas, trabalhando na minha e na sua vida. Paulo então destaca a sua convicção no Deus que trabalha. Então ele é o Deus que trabalha. Segundo, Deus trabalha para arrancar. Escute isso aqui. Deus trabalha para arrancar, para extrair, para tirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Ele. E é isso, pastor Adilson, que Deus está fazendo com os crentes, com a igreja, com o povo que será selecionado para morar no céu. Pastor, então prova agora mesmo. Olha aqui para mim, por favor, querido. Vocês estão lembrados do primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. Lembra que Deus levantou um rurícola chamado Elias, lá da região de Tisbé. Se procurarmos no mapa hoje, a gente encontra a região chamada Gileade, mas a gente não encontra o lugarejo chamado Tisbé. Deus então se apropria de Elias, tirando do meio do nada, leva até o trono onde estava o rei Acabe. Elias então aponta o dedo para Acabe e diz: tão certo como vive o Senhor. Eu acho isso aqui fenomenal, gente, fantástico, melhor do que o da Rede Globo. Quando Elias chega diante de Acabe, Elias diz assim, em cuja presença eu vivo. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou para o culto passear. Eu só não sou adorador de terça, de quinta, de sábado e do domingo. Não. Eu não sou igual o esposo da sunamita, que quando ela quis ir procurar o profeta, ele perguntou para ela: por que você vai hoje? Se hoje não é sábado e nem lua nova. Tem gente que só vem para o culto, não é nem adorar, só vem para a igreja, porque tem um dia específico. Elias não, em cuja presença estou, em cuja presença eu vivo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui, bem devagarinho, só para nós. É óbvio, é evidente que quem muda crente é Deus e a sua palavra. Mas se essa pandemia, ela não mexeu na sua vida espiritual, na sua intimidade, na minha intimidade, na nossa intimidade, está na hora de voltarmos aos pés do Senhor Jesus e aceitarmos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Elias então diz: em cuja presença estou vivo, segundo a minha palavra.
Não haverá nem orvalho e nem chuva. Todo mundo fala da chuva, mas esquece o orvalho. O que é o orvalho, pastor? É aquele vapor condensado que desce à noite. Já prestou atenção? Você sai de casa e o carro está todo molhado, a grama. Aquilo é orvalho, ninguém percebe, mas desce. Nem aquilo desceu em Israel, segundo a Bíblia, por 3 anos e 6 meses. Olha que pancada Elias deu na cara do rei Acabe e no Deus com D minúsculo chamado Baal. Quando Elias terminou de profetizar, 1 Reis capítulo 17, versículo 2, dobra sua atenção agora, por favor. Deus então vai até Elias e o texto diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha aqui para a minha mão direita, que é pedagógico, você aprende melhor. Veio a mim a palavra do Senhor, olha aqui, ó. Aí o Senhor disse: vai-te daqui, retira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está de fronte do Jordão. Vai-te, vira-te e esconde-te. Vai-te, vira-te e esconde-te. Deus dá uma ordem a Elias: saia daí, vai. Deus dá a direção a Elias: vira-te para o oriente. Mas Deus dá o propósito a Elias: esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Guarde no seu coração, Deus não estava apenas induzindo, impulsionando Elias para uma fuga. Deus queria tratar Elias, pastor Adilson. A palavra Querite no hebraico significa cortar e colocar no tamanho certo. Quando Deus disse a Elias: saia daí, vai para onde eu estou mandando e fica lá, é porque eu quero cortar a tua vida e colocar no tamanho que eu quero. Eu quero arestar o teu caráter, eu quero mudar a tua vida, eu quero fazer você entender o que eu tenho na sua vida. Já parou para entender que esse período que você está em casa com a sua família, com seus filhos, você está sendo arestado, você está sendo trabalhado? Deus está tirando da minha vida e da sua vida tudo aquilo que não agrada a Ele. Deus está nos moldando. Deus está tirando a soberba da nossa vida. E que a nossa oração seja como a do salmista Davi no Salmo 19, verso 13. Guarda meu coração, Senhor, da soberba, para que ela não torne senhora de mim. Deus está nos tratando nos mínimos detalhes. Gente que nem orava, está orando. Gente que não buscava, está buscando. Essa semana eu recebi uma ligação de um pastor que disse: eu tenho quase 200 crentes aqui na igreja, só veio 23 crentes depois que regularizaram para voltar nos cultos. Sabe qual é a dor que nós estamos tendo como pastores? Eu falo como pastor agora. Sabe qual é a dor, irmão? Sabe qual é? Não é de tratar todo mundo assim, com tudo isso aqui que a gente está fazendo. Sabe qual é a nossa maior dor de cabeça? É os crentes dizendo que não pode ir na igreja porque fica passando mal usando máscara, mas passa o dia inteiro usando máscara no trabalho, passa o dia inteiro indo para lá, indo para cá, e 1 hora, meia hora, e você pode até tirar aí um pouco para respirar e para cantar, porque eu tenho certeza que ninguém vai dizer nada. Mas não, sabe o que é isso? Sabe qual é um vírus que está atacando a igreja brasileira? É um vírus chamado frieza espiritual. Frieza espiritual. Mas Jesus está voltando, e aquele remanescente fiel, quem ama Deus de verdade, permite Deus trabalhar na sua vida e arrancar tudo aquilo que não agrada. Quem ama Deus de verdade, entende que se a vida é dele, a morte também é dele. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo diz: se o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Se for para morrer por causa do vírus, e daí? A gente morre, mas o nosso galardão está guardado nos céus, onde o Senhor Jesus está. Aleluias. Eu não sei se você pode abrir a sua boca e dar um glória a Deus aí nessa noite, mas o Senhor está falando conosco. Ele está tratando a nossa vida nos mínimos detalhes.
Obviamente que eu não sou compreensivo ao ponto de entender que existem pessoas que têm fobias para usar. Eu tenho uma irmã na minha igreja que ela não consegue colocar, e eu disse: minha irmã, vem, fica lá no cantinho sossegada, coloca quando dá para colocar, mas tira. Mas tem gente usando desculpas para não adorar a Deus. Isso é falta de intimidade, isso é falta de busca. Paulo aqui, meus irmãos, nos ensina que ele trabalha e trabalha tirando coisas das nossas vidas. Terceiro, ele trabalha para aquele que descansa nele. Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com olhos se viu, nem com ouvido se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Pastor, explica melhor. Não tenho que explicar, meu irmão. A sua função é esperar, a dele é trabalhar. Então aguarda que vai acontecer o milagre na sua casa. Deus trabalha na vida daquele que tem a sensibilidade de esperar que o tempo não é meu, é dele, a hora é dele, o tempo é dele, a forma é dele. Lembra o que o apóstolo Pedro nos ensinou na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6? Ele disse: olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo ele vos exaltará. Olha o que Pedro nos ensinou: ação, humilhe-se, posição debaixo da mão, espere, é no tempo dele. Quarto, a exaltação ele vai te elevar, só que ele só te eleva quando você se humilha, quando você vai para debaixo da mão e espere o tempo de Deus, porque Deus tem coisa melhor para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família e para a nossa igreja. Quarto, primeiro, ele é o Deus que trabalha. Segundo, ele trabalha para tirar da nossa vida aquilo que não agrada. Terceiro, ele trabalha para aquele que descansa, que espera nele. Quarto, ele trabalha e ninguém desfaz o que ele está fazendo. Aleluia. Você perdeu de dar um glória a Deus bem bonito, irmãos. O que ele faz, ninguém amassa e joga no lixo. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Jó 42, verso 2. Jó disse: eu sei que tudo podes, não é algumas coisas, é tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Você recebe uma palavra da Bíblia em nome do Senhor nesta noite? Levante a sua mão, que eu estou na autoridade da palavra que me queima aqui nesta noite. Deus está trabalhando na sua vida e ninguém vai impedir o agir dele na sua vida. Receba essa palavra no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Dá para crer no trabalhar dele aí, meu irmão? Dá para crer? Dá para crer no trabalhar dele aí, meu irmão? Dá para crer? Você vai sair daqui hoje, meu irmão, crendo ainda mais no Deus que trabalha. E aqui eu vou encerrar, porque só me falta 5 minutos e eu não quero romper a hora. Preste atenção. A convicção de Paulo está na pessoa de quem trabalha. Quem é a pessoa que trabalha? Meu Deus, eu estou pregando faz 20 minutos e o povo não responde nadinha ainda. A convicção de Paulo é na pessoa que trabalha. Quem é que trabalha? Quem é que trabalha? Segundo, a convicção de Paulo, irmão, como diz os amigos meus que pregam, se tu não der um glória a Deus, sabe, tira até a máscara agora para dar um glória a Deus nesse momento. É sério, estou dizendo a tu. Como diz uns amigos meus, se tu não der um glória a Deus agora, irmão, é porque o negócio está preto para tu mesmo. Sério, ó, primeiro, Paulo tem convicção na pessoa que trabalha. Quem é a pessoa que trabalha? Segundo, pastor Adilson, Paulo tem convicção na qualidade do trabalho da pessoa. Olha o que ele diz: estou plenamente convicto de que aquele pessoa que começou o pontapé inicial, a boa obra. Olha aqui para mim, Paulo não diz assim, ó, obra boa. Paulo diz boa obra. Paulo não pega o substantivo obra e coloca na frente do adjetivo boa. Paulo coloca o adjetivo boa na frente do substantivo obra. Sabe por quê? Porque o que ele está fazendo na sua vida exige qualidade.
E só quem tem a qualidade necessária para trabalhar na sua vida, estar em Sarandi, na sede da Assembleia de Deus, missão aqui hoje. Deus está trabalhando na tua vida com qualidade. Paulo chama o trabalhar de Deus de um trabalhar qualificado. A boa obra, olha aqui para mim. Por que o trabalho que Deus faz na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas, é um trabalho qualificador? Por 3 razões. Quantas razões? Por quantas razões? Quem diz não sou eu, é a Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Eu vou diminuir a velocidade da voz, presta atenção. Olha o que Paulo diz. Porque é Deus quem trabalha em vós, tanto o seu querer como o seu efetuar, segundo a sua boa vontade. Sabe por que o trabalhar de Deus na minha vida e na sua é qualificador? Por 3 razões. Primeiro, pela ação interna dele. Porque Deus é que opera em vós tanto o seu querer. Querer é vontade. A vontade de quem? É de Deus. Ação interna. Deus quer. Segundo, porque Ele quer, Ele realiza, Ele faz. Então veja, Deus quer, Deus faz. Deus faz porque Ele quer. Deus quer, Deus faz. Deus faz porque Ele quer. Agora, tanto o que Deus quer e o que Ele faz, está calçado, pastor Adilson, com uma coisa, o que é? Segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. Pastor, explica melhor. Deus quer trabalhar na sua vida e Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua vida porque Deus quer trabalhar na sua vida. Mas Deus quer, Deus faz. Deus faz, Deus quer. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que a vontade dEle é melhor para a minha vida e a sua. Você sabe por que muita gente grande cai? Mas cai de cabeça. Pastor, cantor, crente, sabe por que cai? Porque ele não entendeu ainda Atos 13, 22. E nós precisamos guardar o nosso coração, porque também senão a gente cai do mesmo jeito. Porque Paulo diz que quem está em pé, olhe para que não suba. Não é assim que está escrito? É assim que está escrito? É como? Quem está em pé, olhe para que não. Então pronto, qual é o cuidado que a gente tem para não cair? É entender que a vontade de Deus é soberana, é maior, é elevada, é altíssima, para cumprir os propósitos deles na minha vida. Atos 13, 22, o texto diz assim, ó, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, olha a chave, que executará toda a minha vontade. Sabe por que Deus achou Davi? Primeiro, porque Davi era servo, o meu servo. Sabe por que Deus achou Davi? Porque Davi tinha conexão com Deus, apesar de não ter oportunidades como os irmãos tinham. Sabe por que Deus achou Davi? Porque Deus sabia que Davi ia lutar até a morte para fazer a vontade daquele que havia lhe chamado. Se a igreja entender que nós somos chamados para fazer a vontade de Deus, aleluia, nós vamos avançar. Eu vou encerrar agora. Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. A gente tem que entender 3 coisas da vontade. Número 1, Efésios 5,16. Procurem compreender qual seja a vontade de Deus. Primeiro você tem que saber qual é a vontade de Deus para você. Quando você compreende, a gente vai para o segundo passo. Romanos 5,12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem compreende, experimenta. Quem compreende, experimenta. E depois que experimenta, Efésios 6,6. Fazei de todo o coração a vontade de Deus. Quando eu compreendo, quando eu experimento, quando eu faço, o nome do Senhor Jesus é glorificado na minha vida. Amém? E aqui eu finalizo. Paulo crê na pessoa que trabalha. Paulo crê na qualidade da pessoa que trabalha. Paulo crê naquele que começou. É o mesmo que vai terminar. Gente, preste atenção. Porque se você entender isso aqui, a gente ganhou a noite. A expressão aqui, ó, aperfeiçoará no grego. Aperfeiçoará, ela deriva de duas expressões.
de intenso e de completo. De intenso e de completo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Aquele que deu o pontapé inicial na sua vida, na minha vida, na nossa vida, ele está intenso da mesma forma, da mesma maneira, para completar aquilo que ele começou a fazer na sua vida. Jesus veio, morreu, Jesus veio, encarnou, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e deixou uma promessa: eu vou completar a obra daqueles que eu salvei. Eu vou vir buscar a igreja, eu vou vir buscar a igreja, eu vou vir buscar a igreja. Só quem quer, só quem anela, só quem deseja ouvir o toque da trombeta, porque o texto diz: até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Você pode curvar a sua cabeça aí por um minuto agora. Não precisa você ficar de pé, é só curvar a sua cabeça. E um minuto é muito pouco para você dizer: Deus, eu acredito, eu creio, eu estou plenamente convencido do teu trabalhar. Jesus pode te renovar agora por meio da sua palavra. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Olha que coisa grande, Jesus batizando na pandemia, onde muita gente está desviando-se. Jesus está dizendo: eu continuo no controle de todas as coisas, agindo de maneira poderosa. Receba a graça viva, veraz, poderosa. Receba a multiforme graça de Deus. Receba a ação poderosa do Espírito Santo, te constrangendo para acreditar. Sim, vivendo com uma alegria ultra circunstancial. Esta crise não pode nos desvirtualizar da presença de Deus. Isso, meu irmão, chore, se derrame. Reconheça a soberania de Deus, reconheça o trabalhar de Deus, reconheça a autoridade de Deus, reconheça o trabalhar, a atuação, reconheça o poder de Deus. Deus está nesses últimos dias impulsionando a igreja para vivermos algo melhor. Entenda, meu irmão, minha irmã, que Deus não quer que a gente se afaste dele, mas que se aproxime neste período tão horrível, tão tétrico, tão desadorador, de um período tão difícil. Deus está renovando o teu coração nesta noite. Fique com esta palavra no nome do Senhor Jesus, e que a graça dele esteja continuadamente sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.